E hoje nós iremos falar sobre como cada um de nós, individualmente, podemos ingressar nessas diversas missões que existem. Por isso, tão importante falar sobre o chamado. Vamos observar essa frase do Charles Swindoll. Ele diz o seguinte: a vida não está em você sentir-se confortável, feliz, bem-sucedido e livre de sofrimento. Ela está em tornar-se o homem ou a mulher que Deus chamou para ser. Chamado não é eu simplesmente ser feliz ou ter a satisfação do meu desejo, mas ter em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não olhou para o que é seu, mas para o que é do outro. Muito além disso, fazer a vontade do Pai, como Jesus diz: a minha vontade e a minha alegria está em fazer a vontade do Pai. Isso quer dizer que Deus nos direciona de formas particulares que estão relacionadas com a sua vontade. Nós vamos perceber que algumas pessoas queriam segui-lo, mas ele enviou. Outras pessoas queriam ser enviadas ou queriam voltar para suas casas, talvez para testemunhar ou levar alguma palavra, mas eles foram desafiados a abandonar tudo e seguir. Chamado não está dependente da paixão, mas sim da obediência. O chamado não é fruto da paixão. Ainda que paixão seja uma coisa importante, nós não dependemos da paixão, nós não estamos dependentes do sentimento, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Imagina se Jonas fosse depender do seu coração para cumprir a vontade de Deus, que era levar ele para Nínive e ali profetizar. O Jonas, ele não queria isso, ele não queria que aquele povo encontrasse a misericórdia de Deus por todos os males que eles tinham feito. Então o coração de Jonas, na verdade, enganou ele, porque Deus, ele queria que Jonas fosse obediente e não simplesmente apaixonado pela sua missão. Então o eis-me aqui de Deus, ele pode muitas vezes ser seguido por missões humanamente difíceis. Quando nós vamos, por exemplo, para o profeta Isaías, que foi chamado para um povo que rejeitaria sua pregação, não se converteria, não seria sarado. A missão era tão difícil que Deus estava propondo que Isaías questionou até quando que isso dali iria durar. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto que na Ásia ele e sua equipe chegaram a ser oprimidos acima de suas forças, de modo que até da vida desesperaram, 2 Coríntios 1:8. E outros ministros ainda foram enviados para a morte, como Jesus diz em Mateus 23, 34, 35. Nós nos alegraremos porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos em fazer a vontade do Senhor, mas nós devemos nos tirar do centro do nosso chamado e colocar a vontade de Deus para encontrarmos alegria, para encontrarmos satisfação naquilo que o Senhor quer. Então, o chamado é algo de Deus, não é algo nosso. O chamado é algo para Deus e para alcançar o perdido. Não é algo para nós. Agora, eu não estou dizendo com isso que você não vai encontrar satisfação no seu chamado. Você vai encontrar a partir do momento que você não estiver no centro, no trono dele, e Jesus estiver ali. E ele mesmo irá acrescentar a você alegria, gozo, paz e satisfação, porque isso tudo é um movimento do Espírito de Deus e não do meu espírito. Então, nós percebemos que o chamado, quando nós vamos para a Bíblia, ele não é algo passional, mas ele é algo movido por obediência. E ele também é uma construção. Observe bem, Paulo, quando se apresenta em suas cartas, como em Romanos 1, ele vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos por parte aqui de uma forma bem expositiva. Paulo, ele diz que ele é um servo, ou seja, é ministro, é ministério. O ministério não é mandar, não é simplesmente sair dominando pessoas. O ministério está baseado no serviço, como Jesus disse: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, se aquele que não aprende o que é servir, ele não está preparado para o ministério de Cristo. Paulo, antes de ser chamado, antes de ser apóstolo, ele era um servo. Nós aprendemos isso a partir da leitura bíblica, a partir do ministério do próprio Senhor Jesus nessa terra.
E depois ele continua dizendo chamado. Ok, então aqui eu começo então a compreender o que é chamado. Para eu ser habilitado ao chamado, primeiro eu tenho que ingressar no serviço. Após o serviço, então, eu mergulho no chamado. Mas ele diz o seguinte, chamado para ser. Observe o verbo. Paulo não diz chamado para ir ou chamado para fazer. Ele diz chamado para ser apóstolo. Então, ir ou fazer são ações humanas. O ser está ligado à identidade. É fundamental que este servo ele tenha uma identidade construída diante de Deus. Eu não sou chamado porque eu faço ou porque eu vou. Eu sou chamado porque eu sou. Ou seja, quando eu não estou fazendo, quando eu não estou indo, ainda assim eu estou em meu chamado, porque eu sou. Aí a gente já quebra um pouquinho aquele negócio do eu sou chamado para a Índia, eu sou chamado para a China, eu sou chamado para a África, porque o chamado não é para ir, o chamado é para ser. Isso não quer dizer que não existam direções específicas, podem existir, mas isso não é chamado, isso é direção, como nós veremos lá para frente. O chamado é uma construção da minha identidade, e Paulo vai dizer, eu sou servo, chamado para ser apóstolo. Em outros textos ele vai dizer apóstolo, mestre, doutor aos gentios. Paulo está ligando essa identidade a todo aquele conjunto de dons e ministérios que Deus havia forjado no seu caráter cristão. Ou seja, o seu ser o habilitava, o instruía em como fazer e talvez em como ir. Não é difícil para Paulo compreender o que fazer, porque ele sabe quem ele é. E ele sabe não somente isso, mas que ele é separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o chamado é uma construção baseada no serviço e na identidade. Isso é o chamado bíblico. Paulo vai dizer que pela graça que lhe foi dada, digo a cada um, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E ele vai dizer também em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos corpo de Cristo, mas individualmente seus membros. Ou seja, qual é a primeira definição que nós podemos ter, então, de chamado aqui? Chamado é aquilo que nós somos enquanto indivíduos no corpo de Cristo. Precisamos de ter nossa identidade firmada para sabermos quem nós somos especificamente no corpo de Cristo. Então, o chamado, a identidade, ela é construída a partir do momento que nós entendemos qual é o nosso lugar no corpo. Aí a gente pode ingressar naquilo que a gente falou anteriormente, nas missões da igreja, entendendo a missão de Deus. Mas enquanto eu não entendo a minha identidade, eu posso estar ali causando prejuízos. Eu posso me colocar como uma ferramenta não ideal diante de Deus. Como é que eu compreendo bem essa minha ferramenta? A gente pode estar perguntando assim, como é que eu entendo quem eu sou? Olha, existem ferramentas excelentes que nós podemos buscar aí, né? Tem sites que ajudam a pessoa a mapear seus dons e tal, mas nenhuma dessas ferramentas ela vai alcançar a eficácia da grande comissão. Nenhum deles vai ser tão efetivo. A grande comissão, ou seja, o desfrutar, o exercer daquelas 5 áreas que nós falamos anteriormente, ela vai levar você a experimentar intensamente os dons de Deus, ou seja, o dom que Deus te deu. Você naturalmente vai trabalhar, vai colocar para fora o que você tem. Então, quando nós começamos a exercer evangelismo, batismo, ensino, discipulado, naturalmente nós colocamos para fora as ferramentas que Deus tem nos dado e vai ficar muito evidente. Então as pessoas que pouco se conhecem são as pessoas que pouco exercem a grande comissão, são as pessoas que não evangelizam, não ensinam, não discipulam. Quanto mais eu mergulho nisso, mais eu entendo sobre mim mesmo, mais eu vou pensar de mim sobriamente. Eu vou entender o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, o que eu devo chamar alguém para fazer e aquilo que eu devo me dispor.